Olá, estamos iniciando mais um Painel Regional, o seu tradicional programa de debates, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, 13 horas e 30 minutos. Você assiste também em reprise o programa às 20 horas aqui na emissora e pode acompanhar agora ao vivo pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV. O programa depois fica disponibilizado no YouTube para você rever a qualquer momento, porque aqui tem opinião, informação e comentário com conteúdo, sempre com a participação de convidados especiais e comentaristas que levam a você o que de mais importante está acontecendo aqui na região, as notícias do Estado e também os grandes temas nacionais que repercutem diretamente aqui na Baixada Santista. Recebendo hoje, aqui ao meu lado, o professor de Comunicação e Marketing Político Iberê Sena, aqui à minha esquerda, e ao lado dele, o advogado Luiz Carlos Gianelli. Estamos aguardando aqui o professor Cassione, que já deve estar chegando, e ali na ponta a Jéssica Souza, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador, para você, internauta, como também participar aqui do painel regional, porque você é integrante dessa mesa de debates. Temos os jornais parceiros, como o Diário do Litoral, que tem como manchete hoje, ensino médio ainda é fraco em 91% das escolas públicas. Não é muita novidade, mas está aí uma radiografia do ensino público da região, matéria do Diário do Litoral, que eu passo aqui para o professor Iberê e também para o nosso amigo Gianelli. E a Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do Diário do Litoral, tem como manchete hoje: São Paulo tem 30 das 100 melhores escolas do país no Enem em 2005. Está aqui outra manchete também relacionada à educação, que eu repasso para o professor Iberê e também para o nosso amigo Gianelli. E assim a gente já vai começando o nosso encontro, o nosso bate-papo de hoje, cumprimentando aqui o professor Iberê, que esteve acompanhando aí as eleições aí em todas as cidades da região da Baixada. Tudo bom, Iberê? Tudo bem, é um prazer estar na companhia de vocês, como sempre, e do Gianelli, que fazia tempo que eu não via. Mas é um prazer estar na sua companhia. Muito obrigado. O professor Gianelli, também posso chamá-lo assim, claro, é um mestre. Tudo bom, Gianelli? Também acompanhando aí, mais radicado, mais lá em São Vicente, mais atento a tudo que acontece na política na Baixada Santista. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, professor Iberê. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, principalmente aos telespectadores. É um motivo de muita satisfação participar do painel regional, debater assuntos da região com pessoas tão inteligentes que nós temos aqui na mídia do painel regional. Mando um abraço a toda a população vicentina, em especial um grande amigo, o Gurgel, que é um telespectador aqui do painel regional, uma pessoa que é fã do nosso professor Vicente Cassione. Manda um abraço, Rangel, fica bem, e daqui a pouco o professor Vicente Cassione estará presente aqui para desfrutar de todo o conhecimento que ele tem com a população e conosco aqui da mesa. Muito bem. E temos ali a Jéssica Souza, que vai falar diretamente a você, telespectador, você, internauta. Tudo bem, Geraldo? Boa tarde para você, boa tarde aos convidados da bancada e uma ótima tarde também para você aí de casa. Como o Geraldo disse, para mandar a sua pergunta, sugestão, opinião pelos telefones 3223-1120 ou 3223-7676. Participe também através do Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. A sua participação é muito importante aqui e a bancada é totalmente liberal. Liberal e democrática. Resultado das urnas: campanhas mais curtas, reeleição de prefeitos, pequena renovação das câmaras, mas já com candidatos alinhados ao executivo, e apenas um segundo turno da região em Guarujá, com a candidata Raifa Hamad, do PPS, coligado com PRTB e PRP, que obteve 66.147 votos, o que representa 43,17% dos votos válidos. E também vai disputar o segundo turno com Walter Suman, do PSB, coligado com o PMB, PEN e PHS. Ele obteve 36.311 votos, 23,70% dos votos válidos lá em Guarujá, na vizinha Guarujá. Iberê Sena, resultado das urnas surpreendeu, não surpreendeu? Ou é a marcha realmente do eleitor?
Não surpreendeu não. Eu acho que alguns municípios tiveram aí um pouquinho mais de frisson, né? O caso de São Vicente. Guarujá, não podemos dizer que é nenhuma novidade, até porque quando estamos falando da Raifa, nós estamos falando de um ex-deputado, nós estamos falando de um ex-prefeito, o cacife político do Farid está lá presente, mas vai para o segundo turno. O Suma, de qualquer jeito, sempre esteve presente, foi candidato a vice, inclusive, na chapa do Farid. Então tem lá a sua participação também. Vai ser uma boa disputa, eu acho interessante. Os outros 8 municípios já se definiram, né? E acho que o embate maior que nós tivemos aí foi no município de São Vicente, onde é uma expectativa se teria segundo turno ou não. Nos outros municípios parece que deu um pouco a lógica daquilo que se esperava. E a composição da Câmara aqui em Santos? Nós tivemos aí 9 nomes, né, que não integravam, né, e agora passam... Esse considerando que 5 naturalmente já estavam fora, que eram 4 que já tinham declarado que não iriam disputar. O caso do Sandoval, que hoje é o vice-prefeito, o Marcelo Del Bosco, que foi candidato a prefeito, o Evaldo Stanislau, vice do Paulo Schiff, candidato a prefeito, Lascani, que por deliberação pessoal disse que não queria mais, e também não podemos esquecer o Marcos de Rossi, que faleceu durante aí o seu mandato. Então nós teríamos aí, teoricamente, 5 vagas naturalmente e naturais que seriam trocadas. Exato. Agora, o que fica claro, viu, eu não sei se o Janelli vai concordar comigo, eu acho que nós estamos entrando num processo que muitos políticos já calejados têm que entender que a política está entrando na era digital. Não dá para ser mais fazer campanha analogicamente. É uma brincadeira que eu acho que nós temos que evoluir. Aí ficou claro a votação que você tem de um vereador novo, que é o caso do Kenny, que foi a maior votação já tida em Santos, está maior do que a ex-prefeita e hoje vereadora Thelma de Souza, na sua volta à Câmara, com mais de 20 mil votos, né, na outra vez. Então, assim, existe um modelo diferente. Eu acho que as mídias sociais têm um fator preponderante que, por vezes, assustou um pouco os mais antigos que estavam acostumados com outro modelo de campanha. As restrições impostas também dificultou, né? O tempo foi muito mais curto. Eu acho que alguns aí acordaram um pouquinho assustados. Então, aos que, mesmo assustados, conseguiram voltar, eu acho que vai ter que se repaginar todinho, porque senão vai acabar não ficando mais no Legislativo. Isso aconteceu em todas as cidades. É verdade. Janelli, o resultado das urnas surpreendeu ou, na verdade, é aquilo que já vinha sendo até sondado, né, pelas pesquisas, medido pelas pesquisas? Eu acho que não houve surpresa alguma. O Ibirê foi muito feliz quando falou que a comunicação digital agora vai pautar os próximos processos políticos. Isso, Ibirê, se a gente for ver bem, vem desde a eleição do Obama. O Obama foi o grande dissipador desse instrumento de divulgação da sua propaganda. Durante a primeira campanha dele, o Obama ele utilizou muito das mídias sociais e nos últimos processos políticos que ocorreram em São Vicente, efetivamente não houve uma exploração tão evidente quanto neste processo eleitoral. O professor Kenny aqui em Santos é um político que ele sabe utilizar com bastante eficiência as mídias sociais. Um menino de São Vicente, Caio Amado, que teve uma excelente votação, apresentou uma plataforma de gestão muito interessante, com um discurso muito bom, também tem bastante habilidade dentro das mídias sociais, e isso demonstrou a grande capitalização política que eles tiveram dentro desse processo eleitoral. E os políticos mais antigos, observando isso, com certeza agora eles vão começar a alterar sua metodologia de gestão, metodologia política. Eu acho que não houve grandes alterações, até mesmo porque
os candidatos a prefeito, eles tiveram como sua base de vereadores pessoas muito ligadas ao seu grupo político. Eu vou tirar por São Vicente, em que 100% dos vereadores eleitos são da base do grupo político do vice-governador Márcio França. Então, mais do que natural do que o candidato do Márcio França fosse ou que lograsse êxito dentro desse processo político. Eu acho que qualquer outro candidato que lograsse êxito dentro desse processo político ia ter muita dificuldade na sua governabilidade, a não ser se tivesse uma boa relação com o vice-governador do estado de São Paulo. Aqui em Santos é a mesma coisa. Por mais que ocorreu uma renovação na Câmara, fato é que os vereadores que foram eleitos também têm uma relação muito próxima e também pertencem ao grupo do atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa, de modo que a eleição para majoritária ela representa muito a eleição para proporcional. Então, houve uma certa coerência. Esse grupo político, tanto em São Vicente quanto em Santos, conseguiu impor toda a sua força e foi algo que foi bem natural. Mas você fala que os novos vereadores eleitos em São Vicente são aliados ao grupo do Márcio França? De certa maneira são aliados ao grupo do Márcio França, tem uma boa relação com o grupo do Márcio França. Eu vou pegar do primeiro, que foi o doutor Palmieri, filho do médico Palmieri, que já foi vereador em São Vicente. Exato. O Igor Ferreira, que ficou em segundo colocado, que é do PSDB, que tem uma relação de muita amizade, inclusive com o deputado estadual Caio França. O Jabá, que pertence ao PSDB, que é da base de apoio do Pedro, e todos os demais. Os candidatos do PROS também têm uma relação muito próxima com o Pedro Gouveia, tem uma relação muito próxima com o grupo do Márcio França. Eu acho ali que o Márcio ele teve muita habilidade na composição política da eleição em São Vicente, de modo que o Pedro vai ter muita facilidade em fazer essa gestão. A gente entende todos os problemas que se encontra a cidade de São Vicente. O Pedro ele tem que definir imediatamente aquilo que é a prioridade para a cidade de São Vicente, que seria a educação, que seria a saúde e a limpeza urbana, fazer esse contingenciamento, sim, que tem que fazer de gasto público, definir essa prioridade e dar uma resposta para 6 meses. Eu acho que essa Câmara, seja uma Câmara tão favorável a ele, tão favorável ao vice-governador Márcio França, ele vai ter essas condições de dar essa largada inicial, vai ter condições de estabelecer uma plataforma de gestão, plataforma de governo agora muito eficiente, emplacar e com a ajuda do vice-governador Márcio França e com o apoio da Câmara, dar esse resultado positivo à cidade de São Vicente. Isso, pelo menos, na qualidade de vicentino, eu torço para que logre êxito. Eu, como todo mundo sabe, tentei ser candidato a prefeito, não consegui ser candidato a prefeito. De qualquer maneira, torço muito para aquelas pessoas que lograram êxito, aquelas pessoas que vão exercer um mandato eletivo, que venham dar a resposta que São Vicente precisa, porque a população está sofrendo. Existe creche fechando, muitas mães precisam ir trabalhar e precisam deixar seus filhos na creche. O hospital, infelizmente, está em estado de colapso flagrante. As ruas estão, além de sujas, todas esburacadas. O povo vicentino está sofrendo muito. Então eu torço muito para que esse governo ele consiga estabelecer uma metodologia de gestão muito eficiente, definir as etapas para cada ato, com a verba orçamentária muito bem definida, encontre um resultado e uma diretriz para a cidade de São Vicente, a fim de resgatar efetivamente a dignidade do povo vicentino. Agora, Joanelli, eu estou vendo aqui a composição da Câmara de São Vicente. O Roberto Rocha é o vereador mais antigo, então, em exercício lá em São Vicente. Mais antigo, e o Roberto Rocha vem se reelegendo há inúmeras... Mas deixa eu só fazer uma colocação, até em cima do que o Janelli está fazendo, eu quero fazer 2 ponderações aqui. Primeiro, que mais do que nunca, fica claro que nós temos que fazer uma reforma política urgente, porque isso é produto da coligação não proporcional. Então nós temos que repensar esse tipo de coisa, né? Se falava no país aí, se fala um monte de coisa no Brasil e se esquece no meio do caminho, a verticalização, né? Esquecemos, cláusula de barreira, esquecemos, nós esquecemos tudo. Ninguém dá tiro, eu canso de dizer, nenhum político vai dar tiro no pé.
aquilo que é bom para eles fica, o que não é bom, o que é discutível, vamos empurrar com a barriga. Então, essa composição de partidos faz com que as legendas virem de aluguel, virem de espaço na TV. Esta coisa tem que ser repensada. Segundo, eu até concordo, Janelli, com todo o coração, né, falando de projetos e tal, e eu vou fazer um alerta aqui. Eu tenho dito que nós tivemos aí o partido PSDB, que fez 7 prefeituras, né, e uma vice. Então, ele ganhou um pacote que eu acho que é um presente de grego. Por que um presente de grego? Porque quando você faz a sua proposta, você tem lá, todo mundo sabe que eu preciso de educação, de saúde, de limpeza urbana, de creche, eu tenho tudo isso. Só que nós estamos num processo econômico no fundo do poço. Falta 2 braçadinhas só para encostar no fundo. E aí eu pergunto assim, qualquer economista consciente, eu tenho acompanhado alguns, diz que só lá para 2018, mais ou menos, nós vamos começar a respirar. Então, o que aconteceu? O prefeito entrou bonito, está soltando fogos, uma alegria. Aí, quando ele sentar naquela cadeira, nós vamos começar a ver conta. Vamos ver conta. Para você fazer uma composição política, envolve, gostem ou não de ouvir, cargos. Envolve participação dos partidos no seu governo. Ora, não existe orçamento no mundo que fuja dessas 2 alternativas. Ou eu diminuo despesa ou eu aumento receita. Perfeito. Aumentar receita significa que eu vou ter que taxar o pobre coitado lá demais. Ele não aguenta, não vem que ele não aguenta. Então eu tenho que cortar. Para cortar eu vou possivelmente agredir meu grupo político, aquela conformação, aquela configuração que me ajudou a chegar no poder. Então nós estamos assim, não imagine você que mudou o prefeito, vai mudar alguma coisa substancialmente, não vai, porque não existe orçamento possível. Nós estamos em algumas prefeituras aqui, no limite até para pagar o funcionalismo, já não tem, já está levando papel higiênico de casa, gente. Então, não se iluda. São Vicente tem pelo menos uma esperança, não, opa. Eu digo até o credor, ele vai dar um voto de confiança. Ele sabe com esse governo, ele não recebeu absolutamente nada. Não é com esse governo. Não é com esse governo. Não existe dinheiro, gente. Só isso. As pessoas também pararam de pagar imposto, porque você tem 12 milhões. Não tem. Porque você tem 12 milhões de desempregados. A limpeza urbana. Iberê, eu concordo em 90% daquilo que você falou. Não adianta. Qualquer economista sério, ele sabe que o gasto de pessoal, ele impede investimento. E essa relação orçamento e despesa pública tem que ter uma compatibilidade. Mas o gestor público, acima de tudo, ele tem que ter criatividade. São Vicente ele tem um orçamento por volta de R$1 bilhão e 800 mil ano, com déficit mensal de 14 milhões mensais. É possível você fazer um regerenciamento da cidade com a finalidade de um resultado positivo à população? E isso tem que ser feito por etapas. Primeiro, a gente tem que definir uma etapa de 6 meses para a população e definir aquilo que é prioritário para a população. Ou seja, fazer um contingenciamento de gasto público, definir aquilo que é o prioritário e aí sim, concomitante a isso, criar uma fonte de receita para que você venha potencializar o orçamento. São Vicente, ele tem PIB e orçamento é algo completamente diferente. PIB é toda a riqueza que o município tem, orçamento é o dinheiro que entra efetivamente para os cofres públicos. Partindo desse princípio, o orçamento de São Vicente é R$1 bilhão e 800 mil. Proporcionalmente é maior do que Santos. Sem dúvida. 2,5 bilhões de Santos. Com relação ao PIB de São Vicente, Heraldo, 80% do PIB de São Vicente é proveniente do comércio. 3% do PIB de São Vicente é proveniente da indústria. E nós temos na área continental de São Vicente a melhor logística da América Latina. Por qual razão?
ela está 30 minutos do maior mercado consumidor da América Latina, o maior porto da América Latina. Eu estive lendo uma reportagem da Exame e que 150 empresários foram entrevistados. Ele falou que o grande entrave para o crescimento das suas atividades econômicas é o transporte. Diante dessas informações, o que o prefeito de São Vicente deve fazer para potencializar a receita? Ele deve terminar essa regularização fundiária que tem que ser feita na área continental e fazer um plano de isenção fiscal para a indústria e não para o comércio. Um plano de 50, 60, 70 anos com a finalidade de você tirar a indústria que existe em Camaçari, em Sorocaba e trazer para a cidade de São Vicente. Por qual razão? Se o comércio representa, se a indústria representa 3% do PIB de São Vicente, você fazendo uma zona de isenção fiscal não vai ter nenhum impacto negativo sobre o município. Em contrapartida, porém, o que isso vai ocorrer? Isso vai aumentar a recepção de ISS por meio de comércio, de todas as atividades econômicas que vai ter, padaria, comércio e restaurante. Aí você aumenta o orçamento de São Vicente, de modo que você vai ter dinheiro para operacionalizar todos os equipamentos públicos. O prefeito de São Vicente tem que ter, acima de tudo, uma visão de gestão e olhar na frente para de ficar reclamando. O governo federal não vai mandar dinheiro porque está com déficit anual de 139 bilhões e o governo estadual também. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retoma aqui o nosso debate. Retorno aqui para o segundo bloco, o professor Iberê quer complementar algo para a gente. Eu estava ouvindo assim atentamente, eu fico com os olhos cheios de lágrimas quando o Janelli faz essas propostas. Assim, uma coisa maravilhosa, pessoa muito competente, ele sabe disso. Lamentavelmente, a gente tem algumas coisas assim no Brasil que precisam mudar. O orçamento de 2017 foi votado por esse prefeito em setembro de 2016. Sim. Quer dizer, quem pegou esse orçamento já pegou embalado, já está lá empacotadinho, vai ter que cumprir. Então vamos analisar no Brasil. Então, em 2017, ele está com o orçamento engessado, a verba de mobilidade é muito pequena para ele, para mexer de lá para cá, daqui para lá. Então ele não vai fazer muita coisa. E a gente diz que sempre o primeiro ano é um ano político, ele vai acomodar politicamente toda a região. Muito bem, isso 2017. 2018, agora vai. Eleição. Não esqueça, tem eleição. Aí muda absolutamente todo o ritmo de novo. Sem contar que tem prefeito que sai, né? Ah, sim. Deixa o cargo. Tem uns que... E aí vocês dizem assim, em 2018 a eleição, nós vamos falar da eleição. Queiram ou não, esses compromissos políticos têm que ser honrados em 2018. Muito bem, então 2018 já foi para o inferno. Aí 2019. Bom, 2019 eu vou ter que trabalhar, porque 2020, se eu quiser ficar, eu tenho que fazer alguma coisa em 2019. Esta é a realidade brasileira, gente. Iniciar obras. Entendeu? Aí eu começo um monte de obra, um monte de promessa, 2019. 2020 não posso fazer mais nada, porque eu estou em eleição. Esta é a realidade. Então não adianta, eu acho assim, desculpa, eu acho que é a minha idade, viu, Janelli? Que a gente vai ficando velho, vai ficando chato. Eu não acredito mais nessa coisa. Enquanto nós não fizermos uma reformulação neste processo, não adianta, porque isso é uma rotina. Cada 2 anos tem essa brincadeira, aí no ano eleitoral eu não posso assinar convênio, eu não posso. E assim nós vamos. Quem é que paga essa brincadeira? É o munícipe, sempre é ele. Então, tem como fazer? Tem. O Janelli apontou aqui uma série de opções que você tem que plantar. Só que eu tenho uma dúvida. Parece que a política nacional, ela tem a clareza da finitude, ela sabe que é 4 anos. Então, nós não temos no Brasil, nenhum projeto para mais de 4 anos. Nada, nem na educação, nem na saúde. Cada um que entra lá fala sabe que daqui 4 anos vai ter que sair. Então eu tento personalizar uma série, trocar nomes para me vingar politicamente, mas o projeto em si, esse da educação, não está esse agora do segundo grau? Do ensino médio? Reforma do ensino. A reforma do ensino? Essa reforma do ensino está sendo discutida há mais de 16, 18 anos.
A Maria Helena Guimarães, que é quem comandou isso aqui, é uma especialista com uma profundidade de conhecimento fantástico. Falo porque fui secretário de Educação aqui em Santos e acompanhei já naquela época. Já se estudava isso. Agora, para perdurar um projeto, ele tem que entrar e ter tempo de maturação. Ah, não, mas quando troca o presidente, o governador, o prefeito, seja lá quem for, aí ele vai jogar tudo para trás e vai começar de novo. Vai arrumar factóides políticos para poder se manter na política. Aí ele muda de nome, aí ele diz uma coisa que já existe, não é mais o Bolsa Gás, agora é o Bolsa Gasolina. Agora não é mais. Essa é a brincadeira que se faz com a política. Lamentavelmente, nós chegamos a um ponto tamanho que gastaram todo o dinheiro, ou levaram, e agora nós estamos sem dinheiro, sem projeto e sem muita perspectiva. Lamentavelmente. Eu não quero estar aqui com a sinistrose de nada disso. Mas eu também não tenho como elogiar o que vai ser feito. A cama, o elástico disso é extremamente justo pela falta de dinheiro. Bom, entendeu? Vamos mudar de tema agora? Vamos. Desembargador que absolveu os policiais do caso Carandiru insinua que o crime organizado financia a imprensa. O desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, se melindrou com as críticas à sua decisão que absolveu 74 PMs no caso Carandiru, a morte de 111 presos na casa de detenção lá em 92, e insinua que a imprensa e entidades de direitos humanos são financiados pelo crime organizado. Ele fez essas insinuações em sua página no Facebook. Antes, o desembargador já havia criticado o jornal Estado de São Paulo, que publicou uma reportagem no dia 29 de setembro, mostrando que o mesmo Sartori que absolveu os policiais, ele mandou para a cadeia um homem que furtou 5 salames. E o homem alegou em sua defesa que estava com fome. Né? Aí diz o Sartori, entre aspas, vejam a irresponsabilidade desse jornal, se referindo ao Estado de São Paulo, né? Uma manchete tendenciosa em matéria totalmente irrelevante, com a finalidade de instruir a biografia deste desembargador. Pena que não há o que breque esta senda criminosa. A justiça tem tolerado isso. Eu mesmo já perdi uma ação contra este jornal. Na minha pequena e insignificante opinião, deveria ter ficado calado esse desembargador. Se ele deu uma decisão polêmica, ele deveria, naturalmente, aceitar as críticas, assim como aqueles que defenderam que também foram criticados, os que absolveram, né, também foram criticados. Então, como juiz, deveria ter ficado calado. Então, o Janelli, depois a gente passa aqui para o... Passando para os telespectadores, o rito do júri é um rito escalonado. O que significa isso? Quem tem competência para julgar o mérito de uma ação penal, se a pessoa tem que ser absolvido ou condenado, isso tem que ser o conselho de sentença, tem que ser a população que julga. O que o juiz togado faz? Ele só julga a admissibilidade da ação penal. Se aquela ação penal existe indícios suficientes de autoria e prova de materialidade para que o processo seja remetido ao rito do júri. O que ocorre? O Ministério Público ingressou com uma ação penal, houve um julgamento que eles foram pronunciados, e neste momento, os advogados entraram com recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça para se analisar os requisitos, se estavam presentes os requisitos para ser pronunciado ou não. E nesta oportunidade, o Tribunal de Justiça reconheceu que havia indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e a matéria tinha que ser remetida ao júri para que o júri efetivamente julgasse o mérito da ação penal. E assim foi feito. O júri julgou o mérito da ação penal, foi condenado. O recurso posterior de apelação, os advogados apelaram, solicitando novo julgamento, alegando que aquele julgamento foi contrário à prova dos autos. O Sartori, com uma decisão extremamente individual, foi além do mérito e foi julgar, reconhecer a legítima defesa, que os policiais estavam em legítima defesa.
Ele não deveria fazer isso nesta etapa. Se ele achou que os advogados, as ações dos policiais estavam em legítima defesa, eles deveriam ter isso reconhecido no julgamento anterior, no recurso em sentido estrito. E no que tange as manifestações dele contra a imprensa, ele é uma pessoa pública. Qualquer pessoa pública está sujeita a ser contraditada, a ter os seus atos, não concordar com os seus atos. Agora, que ele não pode, ele se voltar contra a imprensa toda hora, se arvorando no direito de ser a pessoa mais perfeita do mundo e discordar. Você pode não concordar e tudo, mas respeitar o posicionamento da imprensa. Eu, particularmente, acho que ele errou. Eu acho que se ele tinha que reconhecer que o fato dos policiais ocorrer em legítima defesa, ele tinha que ser feito isso no momento em que entraram com recurso em sentido estrito, e que ele determinou que fosse encaminhado a júri popular e o júri popular julgasse o mérito da ação penal. O júri popular julgou o mérito da ação penal, reconheceu que os policiais deveriam ser condenados, a decisão era reformar a sentença e determinar um novo júri para quê? Para que o próprio conselho de sentença, que é o juiz natural, que venha a julgar o mérito da ação penal. Agora, ele deu uma decisão que efetivamente contraria até a dinâmica do processo penal e não quer que a imprensa ou demais juristas reclamem ou se posicionem contra. Eu acho que o posicionamento do Sartori, ele está embebecido por uma vaidade extrema. Acho que está completamente errado. Ele tem que aceitar as críticas que são feitas contra ele, até mesmo pelo fato de ele ser uma pessoa pública. E é esperado que uma pessoa pública receba elogios e também receba críticas. Na verdade foi assim. Os advogados dos policiais recorreram pedindo apenas a anulação daqueles julgamentos, porque o julgamento também foi fatiado, né? Foi feito em etapas. E o juiz, no caso aqui, o desembargador é um juiz, né? Foi além, absolveu. A defesa não pediu absolvição, pediu apenas anulação, ele absolveu. E, claro, as entidades de direitos humanos o criticaram, as pessoas que entenderam que houve um massacre o criticaram. É natural do regime democrático. Agora, porque a imprensa publicou, a imprensa é financiada pelo crime organizado? Aliás, nem havia ainda o crime organizado nessa feitura, nessa concepção, que ela se originou, na verdade, o PCC se originou, o partido do crime se originou a partir também dessa situação que ocorreu lá na casa de detenção no Carandiru. Eu tenho dito sempre aqui, que eu sou um asno jurídico. Eu não entendo absolutamente. Não é só jurídica, não. Mas de qualquer jeito. É questão social. Muito bem, mas de qualquer jeito eu acho que todas as questões estão sendo voltadas para a imprensa. Tem gente fazendo curso de direito pelo jornal. Tanto que sai Lava Jato, Lava Jato é o juiz, é o desembargador, que pode, vagos infringir, tem uns nomes bonitos. Aí assim, isso aqui me parece assim, você quer ter uma atitude, a imprensa está lá para noticiar. Agora, se você faz a afirmação, e aí eu vou contar, faz a afirmação de que é financiada pelo partido, prove, cabe uma ação. Exatamente. Cabe uma ação contra o desembargador para que ele prove. Ele também não é o suprassumo que pode afirmar qualquer coisa. O que eu sinto é que tudo neste Brasil está sendo assim por causa dessas coisas que tem aqui, essas lâmpadas, esses holofotes. Toda vez que acender um holofote, tem alguém lá embaixo, seja da Lava Jato, do Lava não sei o que, a operação não sei o que lá, o desembargador, o tribunal, a fatiada, o presidente. Gente, para com essa coisa, para com isso. E aí, assim, quando você se aproveita do holofote, o nego fala, mas o senhor estava no... Aí não pode falar. Então, não, pare um pouquinho, porque está muito judicializado toda a discussão nesse país. E efetivamente, preso foi o cara dos 5 salame. E a mulher preso foi o cara dos 5 salame. Então, a mulher da margarina, esse aí foi preso. Aí ela está lá, roubou a margarina e o cara com 5 salame. Me causa espécie como é que ele saiu com 5 salame lá do supermercado. Pois é. Agora, nós falamos aqui semana passada do espetáculo
pirotécnico, né, do Ministério Público Federal, que aliás está sendo criticado hoje nos jornais pelo ministro lá do Supremo Tribunal Federal, o Teófilo Zavascki, né? Por quê? Porque os promotores, os procuradores extrapolaram, apontaram o Lula como chefão da quadrilha, falaram em quadrilha o tempo todo e ele em nenhum momento, né, foi denunciado por quadrilha, né, por associação criminosa. Quer dizer, mereceu essa crítica. Agora vem um desembargador que deu uma decisão e não quer que se analise a decisão dele. Não, poxa, Então, uma vez eu vi no Facebook... Agora, só um detalhe, o Sartori, o Janelli, foi presidente do Tribunal de Justiça e também já queria se perpetuar lá, viu? Sem dúvida. Queria se perpetuar. Fez uma montagem lá e tal, mas como a eleição é entre eles... foi eleito um novo, que foi o Danini. Não pode ter reeleição, né? Ele queria mudar o regimento interno do Tribunal de Justiça para reeleição, coisa que não foi admitida. Então a gente já vê aí que tem também uma vaidade, né? Uma vaidade. Professor. Esses dias eu estava no Facebook, eu vi um juiz aqui da região, da Praia Grande, inclusive, que eu admiro muito. Ele ainda escreveu num tom sarcástico que a vida está mudando. Hoje em dia é o poste que mija no cachorro e não o cachorro que mija no poste. A lei orgânica da magistratura, lei número 35 de 90, deixa bem claro que o magistrado ele não pode fazer comentário público sobre os processos que ele está julgando, entendeu? Ele não pode. Então, a gente tira pelo Moro. O Moro constantemente está em programas de televisão fazendo referência, dando informações a respeito do processo que ele está julgando. Isso não é permitido, a lei orgânica da magistratura deixa bem claro que isso é proibido. O Sartori vem a público e faz comentários a respeito do seu próprio julgamento, isso não é permitido. E aí a gente vai pegar 99% dos magistrados, nós observamos que eles são extremamente corretos com relação a esse comportamento. Não é comum, é incomum nós vermos um magistrado referente a um processo que ele está julgando fazer comentários. Na Praia Grande também teve um processo criminal grande, um processo criminal que ele, inclusive, o filho do Pelé estava sendo envolvido e que lá tinha o juiz Vinícius Peluso sobre a condução dele, julgou de uma maneira muito correta, muito séria e em nenhum momento fez qualquer tipo de comentário público sobre o processo, porque é isso que nós esperamos de um juiz. O magistrado, acima de tudo, é aquela pessoa que tem uma autoridade máxima e ele tem que respeitar, inclusive, a lei que regulamenta. A lei orgânica da magistratura deixa bem claro que o magistrado não pode vir a público e fazer comentários a respeito dos seus processos. Então, nem o Sartori e muito menos o juiz Sérgio Moro, que habitualmente gosta de aparecer no holofote, gosta da Câmara, vir fazer comentários a respeito da prisão da pessoa que ele vai prender e se existe indício de autoria suficiente, prova de materialidade para você pedir, decretar uma prisão temporária de alguém, para você, o Ministério Público, oferecer uma denúncia ou ele está recebendo uma denúncia. Eu acho que as pessoas, a gente tem que começar a ter um comportamento muito mais institucionalizado. As instituições, elas precisam, acima de tudo, saber da sua importância, saber da sua função para a sociedade e, acima de tudo, respeitar a legislação. Não existe nesse país ninguém que pode ser acima da própria legislação. Nem o presidente, nem o ministro, nem o juiz, nem o promotor, nem absolutamente ninguém. Todos estão sujeitos a respeitar a legislação. Agora, é bastante curioso, né? E até, de certa forma, intrigante essa afirmação dele, que quando ele se reporta aqui a decisão do Estado de São Paulo, que a Justiça tem tolerado isso. Eu mesmo já perdi uma ação contra o jornal. Quer dizer, então a Justiça só é boa quando você ganha uma ação? Então, aí você perde, a Justiça não presta. A subjetividade desse processo, né? Dentro da área jurídica é um negócio complicadíssimo, né? É uma coisa que me deixa um pouco assustado. A gente está vendo aí no Supremo uma série de interpretações dadas, é subjetivo, a frieza da lei
Nós tivemos aí o fatiamento, nós tivemos aí o presidente do Supremo. Aí você olha do chefão do Lula, não está lá no processo. Então, aí você diz assim, um diz que pode, o outro diz que não pode, e de repente eles vão descobrir um embargo infringente. Eu gosto dessa expressão, não sei o que quer dizer, mas eu acho bonita. Embargo infringente. Aí eles vão lá e no fim o juiz diz... Ele vai responder para você, não vai ficar sem essa resposta. Não, aí assim, esta coisa toda fica um falatório. E eu sou da época que, assim, eu gostaria de ver consequências. Até agora, eu vou resumir. Só o cara do salame, eu e a mulher da margarina que estão lá atrás. O resto está aí, não sei o quê, que coisa, o advogado, veja bem, o dinheiro... E é um falatório, eu não vejo absolutamente nada concreto. Desculpe a minha ignorância jurídica. Eu estou aqui no meio de 2 advogados. Mas o Janela vai falar para você o que é embargo infringente. A gente fechar esse bloco, Janela, 30 segundos. Certo, embargo infringente é utilizado nos casos em que, quando é uma decisão, há um acordo, há três decisões, e uma delas é diferente das outras duas, ou quando as 3 é diferente, cabe ao advogado ingressar com embargo para que o pleno, a turma, a Câmara se juntem todas para poder julgar novamente aquela decisão que teve 3 votos ou um voto diferente dos demais. Então você utiliza o embargo infringente. Nesse caso específico que ocorreu, 2 desembargadores votaram pela anulação do julgamento e um desembargador votou para que fosse reconhecida a tese de legítima defesa. Então, foi ingressado com embargo de infringente para que a Câmara, aí são os 5, venham analisar o mérito dessa decisão, para ver se vai ser reconhecida a tese de legítima defesa ou se vai ser anulado. Eu só queria aproveitar, antes de encerrar o break aqui, mandar um recado para o meu amigo Vicente Cassione, que ele, lamentavelmente, ele não veio. Ele deve ter tido algum problema, a gente aguarda com ansiedade, mas pela explicação do doutor Janelli, pelo lugar que ele está sentado na mesa, se cuida, doutor Vicente, por favor, um abraço, hein? A gente faz um pequeno intervalo, já voltamos daqui a pouquinho. Assim mesmo. Olá, já de retorno aqui ao terceiro e último bloco do painel regional. Jéssica Souza, como estamos aí a participação dos telespectadores? Temos participações, sim. Lá. A primeira para a bancada. O Felipe Alves do Estuário. A NASA já foi hackeada diversas vezes. A CIA, Central de Inteligência Americana, também já foi mais de uma vez. Vocês acham realmente que a nossa urna eletrônica seja inviolável? Eu tenho mesmo. Aliás, a Yahoo confessou hoje aí que estava monitorando e-mail de milhões de pessoas, inclusive brasileiras, né? Então, mas eu tive a determinação dos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de fazer um programa com o Busnaro, que é um engenheiro, um dos maiores especialistas dessa área. Tive o prazer de estar numa bancada discutindo com ele. E ele afirma categoricamente, como afirmaram agora nesse simpósio no Rio de Janeiro, de técnicos, que é possível sim. Eu só faço um alerta. Qual é o país do mundo que tem a urna eletrônica brasileira? Nenhum. Ele já foi oferecer para o mundo inteiro. Foram lá para a Alemanha, quase apanharam. Foram para a França, os caras falaram, pelo amor de Deus, suma daqui. Foi para o Paraguai, o tal de Camarão, que é um dos que tem o software, né? Quase que ficou preso. Isso segundo o próprio Busnaro. Então, assim... Vai me dizer que tem uma eletrônica vendida lá em Cidade Leste? Não. Cidade Leste não. Vai da onde é a Smart, é cubana, né? A detentora dos direitos da urna. Então, é assim, existe dúvida. Eu não entendo disso. Eu estou repassando o que eu ouvi do Busnaro, que é um nome que eu respeito muito. Porque é um homem que dedica 10, 15 anos que ele está fazendo esse tipo de estudo. Então, desde que veio lá a primeira vez a urna eletrônica, agora, por que no mundo ninguém quis a urna eletrônica brasileira? Só isso que eu gostaria que alguém me respondesse. Só. Janela, quer comentar? Eu gostaria sim. Eu assim, até a data de hoje, não tem nenhuma prova concreta de que a urna foi fraudada com a finalidade ilícita de se depositar mais voto em A, B ou C. O que existe é muita suspeita, mas não tem nada de concreto até hoje. E essa que é a real.
Alguns países efetivamente não aceitaram a urna eletrônica, mas a gente tem que ter consciência de que não existe sistema perfeito. O sistema anterior, que era o sistema de cédula, e você colocava a cédula e fazia a recontagem, havia muita irregularidade, havia muito voto que era incompatível com o número de votos que efetivamente o eleitor recepcionou e tudo. Nós estamos num processo de desenvolvimento. Essa proposta apresentada de que ao lado da urna tem um recipiente em que o voto saiu, você guarda, é algo que eu acho também interessante. A urna eletrônica, eu tive a oportunidade de trabalhar no cartório eleitoral no ano de 2002, se eu não me engano, e por mais que eu não fosse um técnico em urnas eletrônicas, eu naquela oportunidade não presenciei nenhuma ação com a finalidade que pudesse alterar o sistema de informações ali. Até mesmo porque a informação vai para o meio de intranet. O que significa isso? É uma ligação interna entre o cartório e o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral ao TSE. Pode ocorrer de algum hacker, alguém conseguir intervir nesse caminho e alterar, ou a própria urna fazer alguma alteração. Mas nós estamos há quase 20 anos utilizando urna eletrônica e até a presente data não tem nenhuma informação de que as urnas eletrônicas foram burladas. Num país que a gente tem que ter em mente de que nós temos instituições políticas muito fortes. Existe hoje o PMDB, existe hoje o PSDB, existe hoje o PT, que constantemente eles tentam descobrir meios para averiguar a autenticidade dessas urnas. E se com certeza eles tivessem observado isso, eles denunciariam com muita facilidade, até mesmo porque para lisuras da votação. O PSDB no ano passado pediu uma averiguação com relação às urnas eletrônicas da eleição de 2014 e houve essa averiguação e veio com resultado negativo. Então, enquanto não houver uma prova concreta de que essas urnas foram efetivamente fraudadas, eu acho que o melhor instrumento dá resposta rápido para a população, define quais são as pessoas que efetivamente vão assumir um mandato eletivo, e isso é muito importante para a democracia em si. Eu concordo com as urnas eletrônicas, eu espero que haja esse aperfeiçoamento, mas que enquanto não houver qualquer tipo de prova contrária, que elas sejam utilizadas. Deixa eu só fazer um adendozinho aqui. Eu gostaria, viu, doutor Janelli, que eu concordo muito com a sua colocação, mas eu gostaria de entender por que o tribunal não permite que seja feita nenhuma verificação sem ser que seja por ele mesmo. Não existe nenhuma auditoria nas urnas feitas e autorizada por alguma coisa de fora, uma empresa, seja lá quem for, somente eles mesmos. Então você reclama para ele mesmo vai olhar se tem ou não. Eu gostaria de entender um pouco neste mundo tão cheio de notícias, né, de que a evolução tecnológica, mas aqui no Brasil o tribunal diz assim: eu implanto, eu faço e você não gostou? Não, eu vou lá ver se está errado e digo para você se está errado ou não. Não existe alguém de fora que vai auditar este processo. Isso é o tribunal. Por favor, gostaria que me explicassem por que isso, se tanta lisura existe. Mais participações, Jéssica? Temos a Carla de São Vicente. Com a nova composição das cadeiras na Câmara de São Vicente, vocês acham que agora a cidade vai para frente? Já comentamos mais ou menos, mas a gente pode arrematar isso aí. Jameli, rapidinho, vai. A composição da Câmara de São Vicente é muito favorável ao atual prefeito Pedro Gouveia. Eu acho que o Pedro Gouveia tem que apresentar um programa dele de governo de uma maneira muito técnica, apresentar a Câmara Municipal de São Vicente, mostrar para a Câmara de São Vicente que o quadro econômico do Brasil hoje é completamente diferente de há 10 anos atrás, que o Brasil crescia 5% ao ano. E isso representa o quê? O espaço que os vereadores terão dentro do governo será um espaço bem menor, não dá para ter aquele espaço muito grande. Tem que ocorrer, sim, um contingenciamento de gasto público, uma definição de meta, um estabelecimento de uma proposta para você criar um orçamento maior, você potencializar esse orçamento. Eu acho que a Câmara está muito favorável
ao candidato Pedro Gouveia. Pertence ao grupo do vice-governador Márcio França, pertence ao mesmo grupo do deputado estadual Caio França, e eles todos ali têm essa condição. Agora depende muito da competência do próprio Pedro Gouveia e dos vereadores de absorverem a real necessidade da cidade e dar um passo à frente em torno de uma legislatura muito mais eficiente, uma administração muito mais eficiente, até mesmo para ofertar para a população uma qualidade de vida melhor. Aumentaram as cadeiras lá, o São Vicente, né? Mais 4? Não, é 15, mantém 15. Ah, manteve 15? Manteve em 15. Ah, foi com o Batão que aumentou? O Batão de outros comércios, manteve em 15. Mas, de qualquer jeito, a esperança continua. Vamos acender algumas velas para que os novos prefeitos, né, sejam iluminados e possam fazer uma boa gestão para a comunidade da sua cidade. Jéssica, para a gente encerrar, mais participação? Vamos. A Maria do Macuco. Em Santos, temos vários vereadores novos na Câmara, mas tivemos um recorde de abstenção e brancos e nulos. O povo realmente quer renovar ou não quer mais nada com a política? Iberê. Eu acho, eu acho que é uma amostra, né? As pessoas estão dizendo que, na verdade, quem ganhou foi o ninguém, né? Esse aqui é o grande eleito, é o ninguém. Isso vem a uma discussão séria de voto obrigatório, do voto distrital. Isto aqui ninguém quer discutir, gente. Imposição de candidatos. Imposição de candidatos. Dos partidos. Os partidos ainda tendo seus caciques. Esta coisa tem que colocar na mesa e ter coragem para discutir isso. Senão nós vamos eternamente estar assim. Sempre vem o mesmo, muda, troca os 6 por meia dúzia e nós vamos caminhando pela frente. Só fica um alerta que é uma coisa... Quem paga esta brincadeira é você que está nos assistindo. Gosta ou deixa de gostar. Vote ou não vote, já dizia Platão. Você não gosta de político, mas é ele que decide a tua vida. Rapidinho, para a gente tentar mais uma. Sim. Todas as informações que estão vindo da classe política para a população, desde a cidade de Brasília, ao estado de São Paulo e aos municípios, acabam desestimulando a população a exercer o seu direito de voto. Este é o caminho correto? Não é o caminho correto, é como o Iberê pegou e falou. Ainda que toda a população não vá votar e um eleitor apenas vote em determinado candidato, esse candidato assumirá um mandato eletivo e governará a cidade ou será vereador. Então, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é pesquisar, é procurar a vida de cada um e votar efetivamente em pessoas competentes, pessoas que tenham história acima de tudo e pessoas íntegras. Compete à população. O governo, o poder pertence ao povo. E o povo tem que saber exercê-lo, indicando seus representantes, os melhores representantes possíveis. Mais uma, então, Jéssica, para a gente encerrar. Vamos lá, o Carlos para o Iberê. O que acha das mídias, principalmente impressas, que ocultam matérias importantes, como denúncias de certos prefeitos para dar notícias inúteis, ou que não acrescentam nada para a informação da sociedade? Na verdade, a mídia está aí, tem hora que ela rema a favor, tem hora que ela rema contra, a mídia vai noticiar. Esse é o objetivo da mídia, né? É noticiar. Agora, o critério de qual a notícia vai ser dada, isso aí nem a nossa vã filosofia vai descobrir. Muito bem, com a participação aqui do professor Iberê, a explanação dele, a gente vai encerrando o painel regional de hoje. Agradeço ao Iberê, agradeço ao Janelli, agradeço a Jéssica e principalmente a você, telespectador, e porque amanhã estaremos juntos novamente. Obrigado.